Vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos recitar poemas, falar sobre poesia. Os convidados são Wesley Valentim, que publicou um livro de poesias em espanhol. São poemas apaixonantes que falam sobre os sentimentos, sobre o amor, a paixão e a dor da perda. Temos também o Luan Souza, que é um poeta patense. O Luan publicou o livro Ponto e Vírgula, é uma autobiografia. Tudo bom, Wesley? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, muito obrigada aí por ter disponibilizado o seu tempo para a gente falar um pouquinho sobre nosso trabalho, sobre poesia, que é o que nos move, né? Se apresente, Sim, com certeza. por favor. Sim. Se a senhora está conseguindo me ouvir tranquilamente? Sim, com certeza. Pode me chamar de você. Senhora, eu me sinto muito velha. Tá bom? Tá, tudo bem, tranquilo. Não me conhece ainda que está aqui participando da live. Me chamo Wesley Valentim, tenho 24 anos de idade, sou do estado do Pará, paraense nato. Atualmente tenho um livro de poesias publicado em espanhol, uma obra maravilhosa, uma obra que transmite muito aquilo que nós sentimos e muitas vezes não conseguimos expressar, não conseguimos falar para as pessoas que amamos. Então, traz muita profundidade esse livro e ele está todo em espanhol, mas é uma leitura super simples, super fluida. Você consegue ler tranquilamente no seu dia a dia. São ali 40 poesias que te encantam, né? Assim como fala na capa do livro, as poesias que vão te encantar desde o abismo da sua alma. Então, são poesias que ela vem do fundo do seu ser e ela vem cada vez mais demonstrando assim a intensidade e aquilo que a paixão é para nós em todos os dias da nossa vida. É o que nos move, né? O amor, né? Com certeza. Vou começar recitando um poema aqui que fala sobre o amor, que é o que nos move, né? Até o Luan entrar. É do meu livro de poesias também, que foi publicado em agosto do ano passado. Vai fazer quase um ano. Estamos aí na luta. Fazer o marketing não é fácil, né, Wesley? Isso é muito difícil, requer muita determinação, muito tempo disponível, mas a gente vai seguindo aí. É, com certeza. Tem que ir estudando, né? Às vezes a gente pensa que é só escrever, mas hoje Ah, o mais complicado é vender, né? O marketing. se fosse só assim era tão bom, gente, mas não é. Tem que estudar muito também. Sim, mas faz parte, né, do processo. Com certeza. O amor. O amor é o sentido vital do ser humano. O amor é benigno, altruísta, caridoso, libertador, inspirador. Quando se ama e é correspondido, é leveza para a alma. Amar nos faz bem, nos deixa em paz, nos liberta, nos permite ser quem somos. É o amor que nos faz enxergar a vida colorida e sermos mais felizes. Olha, O que seria de nós sem o amor? não seríamos nada. O amor é aquilo que nos move, é aquilo que nos faz sentir em toda a intensidade. E eu costumo falar e brincar, né, que todo poeta ele é apaixonado pela vida, né? Ele carrega o amor dentro dele que ele quer transmitir para todo mundo e aí ele acaba escrevendo tudo o que ele sente. Então é algo sensacional. Com certeza. Nós nascemos do amor e viemos para amar. É verdade? Sempre, sempre, sempre. Falando de onde, Wesley? Fala para nós aí. De uma cidade do não é tão interior assim, mas é um pouco interior do estado do Pará, que se chama Jacundá. É uma cidade pequena, relativamente pequena, tem 60 mil habitantes, mas é uma cidade que tem crescido muito, né? Então, é do interior do estado do Pará, assim, uma cidade muito boa de se viver, muito legal. Tem quantos habitantes aí na sua cidade? É em torno de 60 mil. 70.000? 60. Ah, 60.000. É a minha que é 3 vezes maior do que a sua. 160.000. Mas eu É gosto de muito. cidade do interior.
tudo bem, Luan? Seja bem-vindo, muito obrigada aí por disponibilizar o seu tempo. Melhor momento do meu dia. Que bom. Pena que eu não estou te vendo. Wesley, você está com algum projeto aí iniciado? Como que está aí a literatura escrita? Tem muito projeto, tem muita coisa. Todo escritor ele tá sempre produzindo alguma coisa, mesmo que não seja todo dia, mas ele está produzindo. Atualmente eu estou aí continuando a escrita do próximo livro em espanhol, né? Escrevendo aos poucos também. Também estou escrevendo um livro de poesia, só que em português também. Esse vai demorar um pouco mais, é um projeto mais demorado, né? Tem outras coisas na frente. E o próximo projeto é um livro voltado para o âmbito religioso. Você está escrevendo outro livro, então, de poemas em espanhol? Sim, mas ele não é um projeto próximo. O próximo projeto é um livro em português mesmo, que é voltado para o âmbito mais religioso, voltado para os pecados capitais. É esse que eu tô desenvolvendo agora, é o próximo lançamento. Mas, assim, tem outros, né? Tem dois de poemas, um em português e outro em espanhol, que também está sendo produzido. E a gente vai aí fazendo também outras coisas, escrevendo outras coisas que não faz parte de nenhum projeto, mas a gente acaba escrevendo. Então, tem alguns projetos aí soltos, digamos assim. Escritor nunca para, né, de escrever. Pô, tu tá falando aí que tu publicou um livro em espanhol, camarada? Aí sim, hein? Que isso? Sim, é um pequeno poemário, né? Aqui tá A Belezura, né? Todo em espanhol, foi publicado na Espanha ano passado, então é um projeto Isso. bem recente. O cara E muito foi muito chique. bom esse projeto. Presente aí, Luan, para nós, por favor. Olá, boa tarde. Boa noite. Meu nome é Luan, eu tenho 25 anos, eu moro aqui em Patos de Minas. Eu escrevo desde os meus 16, só que eu sempre gostei de poesia, eu amava ler Romeu e Julieta, eu amava ler livro romântico, eu amava ler livro de poema, só que eu só fui escrever o primeiro poema quando eu tinha 16 anos. Eu publiquei um livro autobiográfico na Amazon, com o título de Ponto e Vírgula. Estou republicando ele físico agora, dia 11 de junho. Inclusive, é o filho da Cidinha que está fazendo as artes dele, a capa dele. Então, compre meu livro. É um remake do Ponto e Vírgula, né? É o mesmo livro, é a mesma história, só que é só a história que é a mesma coisa, porque o resto eu deixei o livro um tanto sério, muito mais sério, eu deixei ele muito mais. Tipo, eu segui muito aquela estratégia de contar em vez de mostrar em vez de contar, sabe? Que o povo fala quando escreve. Muito escritor usa isso, né? De contar, quer dizer, de mostrar em vez de contar. Daí eu tô reescrevendo ele e vou publicar ele agora dia 11 de junho. E vai ter ele em formato físico, vai ser lá na Amazon que eu vou publicar. E eu tô muito ansioso, porque é o projeto da minha vida. Que maravilha, notícia boa. E também eu tô nesse aqui, que é o livro do Islã Fatos. Tô até com o botãozinho aqui. É o livro do Islã Fatos, que é o Fatos Poéticos, tá? Comprem, ele é um livro de poesia também, ó. Participam uns 30 poetas estão nesse livro aqui, inclusive esse que vos fala, tá? Esse livro aqui é muito bom. Deixa eu mostrar eu. Calma aí. Vou mostrar eu aqui. Aí pro pessoal, porque nós não estamos vendo nada. Ó. Mas o livro é excelente. Olha que cara bonito! Tá aí, ó. Muito legal, tá? É excelente, viu, Luan? Eu já li alguns poemas. O projeto meu que eu estou começando, né, com vocês, é para a gente recitar alguns poemas, comentar, mostrar o nosso trabalho. Então, vamos começar aí com o Wesley, um poema que você escolheu para ler para nós. Bom, bora, portanto, eu quero um espanhol, hein?
Eu quero um poema em espanhol, hein? Pra abrir com chave de ouro. O dele é todo em espanhol. Faz assim, lê ele em espanhol, daí tu traduz pra nós. É isso, é isso. A meta é essa, né? Vamos ver se eu não tô tão nervoso assim. Será se vai sair bom o meu espanhol, Relaxa, gente? você tá em casa, cara. Você tá em casa. Fique à vontade. Então, assim, um dos poemas que eu escolhi, é, ele trata muito de desejos, né? E tanto é que o título dele é Meus Desejos. Então, é um poema muito profundo que vai trazer para nós assim um sentimento de que a gente precisa sentir, talvez, um amor tão genuíno que a gente não precisa estar com a pessoa, mas ao olhar para a pessoa a gente já consegue sentir esse amor genuíno. Então, eu vou recitar ele para vocês em espanhol e depois eu vou traduzir tranquilamente, né? Vamos lá, então. Vai com calma, no seu ritmo. Tá tudo bom. Com tranquilidade, assim. Tranquilamente. Mis deseos. Cuando te veo a lo lejos, tengo varios deseos. Mi pecho junto al tuyo, mi boca en la tuya, tu mano en la mía. Por la orilla del mar, quería abrazarte, quizás amarte, o simplemente besarte, crear tal vez un jardín y dejar florecer al atardecer 1000 girasoles para ti, tomarte de la mano y decirte que te amo. ¿Cómo podría expresar todo esto? Mis deseos son complejos, amistad o amor. Creo que solo necesito sanar este dolor. Muito lindo. E Apaixonante. Muito bom, tá? e agora eu vou traduzir ele para vocês, né? Vamos ver como é que tá meu espanhol, se tá afiado mesmo. Meus desejos. Quando te vejo ao longe, tenho vários desejos. Meu peito junto ao seu, minha boca na sua mão na minha. Pela beira do mar, queria te abraçar, talvez amar você, ou simplesmente te beijar, criar talvez um jardim e deixar florescer no entardecer 1000 girassóis para ti. Pegar você pela mão e falar que te amo. Como poderia expressar tudo isto? Meus desejos são complexos. Amizade ou amor? Creio, acredito que só preciso curar esta dor. Muito lindo, viu, Wesley? O cara é muito Apaixonante. romântico, Ele, Cidinho. O cara é muito ele é. romântico. Poema em espanhol fica muito emocionante, assim, né, Ó, na fala. eu acho, minha humilde opinião, eu acho espanhol uma língua um tanto sexy, tá? Um tanto atraente, viu? Luan, e agora chegou sua vez. Vamos lá com o seu poema. Você também Aqui, é ó, romântico. tô aqui com ele em mãos, o brabo, né? Em que você se inspira, o Wesley, para escrever seus poemas? Eu sei que Olha, o primeiro livro foi numa musa, né, inspiradora. E agora, atualmente, ou no dia a dia, como que você se inspira? no novo livro, né, em tudo que a gente está fazendo aí, são várias coisas, né, que fazem a gente se inspirar. Hoje está voltado mais para questões natureza, tem poemas de amor, assim, bem profundos mesmo, que a gente consegue levar esse sentimento real. Hoje a inspiração não está tão voltada para alguém, tá? Assim, são coisas da vida. Claro que hoje uma das maiores inspirações que eu tenho é a minha namorada, mas a gente tem assim outras inspirações na vida, né? Eu consigo me inspirar através da música, através de um filme, através de momentos, sensações. Então, tudo acaba virando um meio de escrever algo. Então, tem poemas novos que às vezes vai falar, tipo, vi um céu bonito, um céu azul lindo, então vou escrever um poema sobre aquilo. Então a gente vai indo assim, não algo específico, mas acho que um todo que faz a gente se inspirar.
E aí, quando você inspira, você já escreve. Anota ou deixa para Às depois. às vezes eu anoto. Às vezes eu anoto só o título. E ou às vezes eu já escrevo o poema. Né? Teve um relato de uma vez eu estava na casa da minha namorada. E aí eu estava conversando com ela tranquilamente e me veio um poema inteiro na minha cabeça. E aí eu pedi um papel e uma caneta e eu escrevi esse poema. Muito lindo, por sinal. Né? Foi um lapso de Uma segundo e eu consegui já escrever. inspiração. Foi, e Acontece aí demais saiu. comigo. Mas às vezes eu escrevo o título e escrevo depois, ou escrevo o poema e depois coloco o título, enfim. E a gente vai seguindo aí a vida. Certinho. De 1000 nota, porque eu anoto tudo, vem qualquer ideia do nada na minha cabeça, eu anoto. É muito importante. É para não esquecer, né? Depois. Eu achei o poema, tá, no caderno. Vamos lá então, Luan. Pois recite para nós. Tem o universo inteiro, olhando nos seus olhos, por trás das lentes dos seus óculos. Quando digo perto, minhas mãos tremem. Elas querem saber como é passear entre o seu longo cabelo. A minha boca é seca por nunca ter mergulhado na tua. O meu coração quase sai do meu peito, querendo abraçar o teu. Aquelas borboletas deixam meu estômago uma bagunça, e a culpa é toda tua. Linda, apaixonante. Meu, Estava apaixonado quando você escreveu. parabéns a você. Só queria dizer que eu vi a menina que me inspirou a escrever esse poema aqui semana passada, ela nem olhou na minha cara, tá? Só queria chamar ela de pilantra, tá? Coisa boba. É isso. A paixão já passou, né? Ai. Eu A gente adoro se esse poema. apaixona às vezes e a gente vê que não era a melhor coisa que a gente devia ter feito. Não, Acontece. amar a gente sempre vai amar, eu sempre vou amar. As pessoas que eu amo pra sempre, porque não existe esse negócio de, o amor acaba. Não acaba, não. Se acabou, não é amor, não. Amor não acaba. Se é amor, pronto. Porque amor é poesia, e poesia não acaba. Mas a paixão se transforma em amor. E se não for cultivada, eu não concordo que o amor não acabe, não. Eu acho Não, que o amor acaba. aí é outra coisa, né? Aí é complicado, né? Aí. O Aí amor já é outro. tem que ser regado todos os É que nem eu dias, não falei. Tu é? lembra do poema que eu li na primeira live lá que nós fez? Não me recordo Eu, assim totalmente, eu, não. eu li um poema meu falando sobre amor. Daí eu disse que o amor é como uma semente que você planta e se você cultivar ele do jeito certo, ele vai te dar frutos, ele vai enraizar, ele vai virar uma árvore enorme. E se E é não assim, cuidar, e se não regar todo dia, aí não vai vai murchando, nada. É porque né? não é amor, né? Se não enraizar em você, não é amor, né? Não, mas às vezes é amor, né? Igual no meu caso, eu vou fazer 33 anos de casado, né? A rotina às vezes te faz, às vezes, esquecer de alguns detalhes, de dar mais atenção. Às vezes, em quando você tem que dar o puxão de orelha no marido, o marido na esposa, né? Pra gente Isso é continuar amor. cultivando, não é verdade? Love. Porque se deixar, vai esfriando até acabar. A Cidinha foi maravilhosa na fala dela, porque é um cultivo. Quanto mais você vai Exatamente. cultivando esse relacionamento, você vai cultivando essa paixão, muito mais isso vai se transformando em amor. E paixão é o primeiro grau do amor, né? Então a gente precisa cultivar isso, não tem jeito, né? Claro que tem algumas situações em que às vezes te chateia, ou você acha, acabou o amor. Mas na verdade, o que está acontecendo às vezes é um problema, é um momento que é dificultoso. Então você acaba que entende que aquilo não é o amor de verdade, aquela pessoa não me ama. Mas às vezes aquilo só fortalece o amor. Então o amor é um cultivo, né? Aí eu estava lembrando aqui daquela parábola da Bíblia, né? Que é do semeador, né? Que vai semeando e se cair numa terra boa vai frutificar. Então o amor é isso, né? Se ele for lançado em uma terra boa, ele vai produzir por 100, por 60, por 30, e conforme vai indo, ele vai se multiplicando e cada vez mais. Então, o amor é isso, é um cultivo. Quanto mais a gente cultiva, mais frutos ele dá. Mas, Agora, se ele cai numa terra ruim, uma terra péssima, aí ele não vai para frente, não. Não Caso, adianta. caso encerrado. Todo mundo, exatamente. todo mundo
sabe o que é amor aqui, é assim que eu gosto. Eu tô. Inclusive, o meu próximo livro de poesias, que eu já até assinei com a editora, né, Literando, fala Ixi, sobre amor e paixão, a diferença entre amor e paixão. Aí peguei até alguns depoimentos de alguns seguidores e amigos do Instagram. Cada um tem uma visão, mas todos concordam que a paixão é passageira. Se tiver que transformar em amor, ela vai se transformar em amor. Se não, vai morrer, né? Se for uma coisa que não é cuidada, não tem que ser. Porque às vezes se apaixona e passa aquele tempo ali e não transforma, né, em algo maior. Então, Sim, tem essa diferença. E outra coisa, paixão, às vezes você não age muito com a razão, né? Você age mais com a emoção, com aquele ímpeto ali. E o amor não, ele é mais racional. Thaís, sim. ansiosa para o próximo eu livro. Vai acredito que sair esse ano paixão, ainda. eu acredito que paixão é uma coisa mais, uma atração mais, menos, Física. menos sentimental do que é mais uma atração física do que você tá vendo do que você, porque amor verdadeiro leva tempo e dá trabalho. Então, no mínimo, Então, você tem que conhecer a outra pessoa. e a Então, tem essa paixão, diferença. e a paixão também, às vezes você idealiza uma pessoa que na verdade não é, né? Pode Não, acontecer de você estar apaixonado e as pessoas de fora, gente, mas essa pessoa é desse jeito, e você não enxerga ela daquela forma. velho, não, Por pelo quê? amor de Deus. Eu gostei de uma menina da minha escola que eu nunca tinha nem conversado com ela, bicho. Pelo amor de Deus. Não Não, é a porque ela é o sua, amor da minha vida. Ela é o amor da minha vida. Lua, você nem fala com a menina. Não, mas eu vou casar com ela. exatamente. Pelo amor de Deus, bicho. Não, Nossa. mas essa pessoa não é isso que você está falando, jamais, vocês estão enganados, né? A Não, pessoa não, vou tem. casar com ela porque ela é perfeita e ela me ama. Te ama como que você nunca conversou com ela? Não, mas ela me ama sim, eu juro por Deus. Ah, Agora eu vou recitar meu poema, então, sobre o amor, já que estamos falando sobre amor. Pode ser? vai. O amor é vibrante, como o arco-íris. É quente Ixi, e delicioso, como chocolate quente em dias frios. É ixi. contagiante, como gargalhada de criança. É arrepiante, como um beijo gelado no lóbulo da orelha. O amor Ixi. correspondido é um afago no coração, leveza e alegria na alma. Concorda? Quando você é correspondido, é muito mais interessante, né? Muito mais gostoso. Wesley, cadê a palma, Wesley? A Cidinha, ela não precisa de palmas, não. Ela precisa do Tocantins inteiro, porque a mulher arrasa no que ela faz. Bom, a gente sentir, a gente falar sobre isso, porque amor é um sentimento tão lindo, é um sentimento tão maravilhoso que a gente consegue realmente sentir. Aquele que ama, aquele que sente de verdade o amor, ele consegue se expressar de uma forma. Ele não entende, na verdade, como que ele consegue se expressar, mas as pessoas conseguem enxergar nele que ele ama outra pessoa, que ele ama aquilo que ele está fazendo. E o amor não só para com o outro, né, mas para também com as coisas que a gente faz por um projeto, por uma brincadeira, por uma escrita, enfim, são amores distintos, né? Mas a gente consegue expressar esse amor quando a gente sente de fato esse amor. E isso é maravilhoso, quando a gente consegue expressar de fato aquilo que é, né? O âmago do amor é esse sentimento abstrato, mas que a gente sente, é tão gostoso de sentir, né? Amor pela literatura, amor pela poesia, né? Porque sem Isso. amor não continuaríamos Aí é que escrevendo. tá, gente. Amor é a poesia, sabe? Não tem o que falar. Amor é a poesia, entendeu? É, exatamente. E assim, no Brasil é muito complicado, né? Eu estava lendo 2% da população é que lê. Então, às vezes, Pelo amor falta, de Deus. assim, às vezes a gente fica meio desanimado, pensar, mas eu estou seguindo por um caminho que, né, não vejo um futuro ali na frente. É mais forte que a gente. Isso. Então, a gente faz por amor, né? Não por Aham. reconhecimento, por querer fama. Lógico que isso aí seria bom, né? Vai ser bom, é uma motivação. Mas se a gente for depender disso aí, você desiste no meio do caminho.
Sim, com certeza. Eu É li esses dias verdade. um livro de Viktor Frankl, né, Em Busca do Sentido da Vida, e tinha uma parte onde ele falava isso, né, que quanto mais a gente busca a fama, corre atrás da fama, mais ela foge da gente, porque ela tem que vir de uma forma natural, de uma forma desinteressada. Então, a gente escreve porque a gente gosta de escrever, gosta de expressar. Claro, a gente quer ser reconhecido algum dia, quem sabe? Mas, às vezes é no pouco, né? A gente vai fazendo e um dia estourou, e aí todo mundo te conhece, e aí é uma consequência daquilo que você faz por amor. E Exatamente. outra Exatamente. coisa, o que que a gente seria se a gente não escrevesse? Me conta. Eu não seria nada, eu nem estaria vivo aqui hoje se eu não escrevesse. Então é uma coisa que nem eu falei, é mais forte que a gente. Se a gente não fizer, a Sim. gente não é a gente. Seríamos loucos. Se bem que nós somos um pouco, né? Crazy, crazy. Não seriam poetas. Acho que todo poeta ele tem um pouquinho de loucura dentro dele. Mas Vamos lá, Wesley, mais um poema, por favor. esse outro poema que eu escolhi, ele é um poema muito interessante. O título dele é Um Amor. Um amor que veio, que ficou por um tempo, e depois esse amor foi embora. E a gente viu esse amor indo embora. E ele é muito interessante. Eu vou ler ele para vocês e depois eu quero a opinião de vocês do sentimentalismo, da profundidade desse poema. Un amor, una triste decisión que deja roto mi corazón a través de una pequeña ilusión de amarte sin llorarte. Te vi llegar y te vi partir, mismo diciendo que nunca ibas a huir. ¿Y qué hago con este amor que solo me deja dolor? De tanto sufrir por quererte y no solamente desearte, te dejo partir hoy, con mitad de mi corazón, para que sea feliz en tu vida, aunque não seja a minha. E vamos lá para o português, né? Português. Deu para entender alguma coisa, mas não senti tudo. Uma triste decisão que deixa o meu coração partido, através de uma pequena ilusão de amar você sem chorar por você. Eu te vi chegar e também te vi partir, mesmo você dizendo que nunca ia fugir. E o que eu faço com este amor, que só me deixa a dor, de tanto sofrer por amar-te e não somente te desejar. Te deixo hoje partir com metade do meu coração, para que você seja feliz na tua vida, embora não seja na minha. Lindo, maravilhoso, viu, Wesley? Wesley, Mas aí, eu tenho um poema que ele é tipo igual, só que diferente esse daí, tá ligado? Eu juro, é igual, só que é diferente. É a mesma mensagem. em outras palavras, né? É a Mas mesma coisa. foi o que você colocou aí no seu poema, né? Às vezes, por amor, você deixa a pessoa partir. Foi o que eu senti aí. Que você Sim. quis. Tá vendo? Mesmo sofrendo, quando você ama de verdade, você quer a felicidade da pessoa. Né? Tá Como que vendo você vai Porque prender eu uma falei pessoa? que amor não acaba, é isso daí, ó. Como que você vai prender uma pessoa se você está vendo que ela está infeliz? Né? Exatamente. E por amor você deixa ela partir. Eu acho que é uma das mensagens que o texto traz, que é que a gente, toda a nossa vida, quando a gente é adolescente, principalmente, a gente passa por diversas paixões, diversos amores, né? Porque quando a gente é jovem, né, adolescente, tudo é amor, tudo é amor, tudo é amor, até a gente compreender o que de fato é amor. Então, a gente passa por várias paixões, e essas paixões deixam marcas na gente, né? Então, eu acho que das mensagens do texto é essa, né? Aquele amor que chega, ele deixa uma mensagem, deixa uma marca, mas ele não fica. Ele passa, ele vai. E talvez a melhor forma de amar aquela pessoa é deixando ela ser feliz na vida dela. Talvez com outra pessoa, não com você. Mas você entende que ela é feliz daquele jeito. Então, você também se sente feliz com isso. Acho que é uma das mensagens principais desse texto. É, muito lindo mesmo. Vamos lá, Luan, seu próximo poema, por favor. Esse outro que eu separei aqui é bem pesado.
é bem forte, tá? Não é legalzinho, não. Esse aqui vai dar uma incomodada em vocês, tá? Escrevi ele no pior ano da minha vida, tá? Então ele é bem forte, ele é bem pesado. Tem a poesia no sofrimento da gente, né? A gente que é poeta, a gente se conhece, a gente sabe que mesmo no sofrimento a gente tem poesia. É ou não é verdade? Principalmente no sofrimento. É ou não é verdade, meu amigo Wesley e minha amiga Cidinha? Tinha perdido uma pessoa pro suicídio e eu pedi ajuda para uma pessoa que eu achava que era de confiança, só que essa pessoa não quis conversar comigo. Ela disse, não, tem tanta pessoa no mundo aí, vai conversar com outra pessoa, me deixa em paz aqui. Eu falei, beleza, beleza. E eu escrevi esse poema aqui, na época, sobre essa pessoa, sobre ela ter ignorado o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo na minha vida, nem vi os corvos voarem sobre mim, porque eu já estava morto e eles sabiam. Tu sentiu o gosto do ferro que tinham das lágrimas dos meus pulsos. Tu tirou meu coração e riu olhando nos meus olhos. Olhos de um corpo sem uma alma. Tu disse que não se importava. Tu me fez sentir como nada. E eu me tornei nada. Muito profundo, viu, Luan? É. E é isso que a gente sente, né? Quando você não é acolhido, né? Você confiou na pessoa e a pessoa nem não Não, e, te tipo, acolheu. a pessoa tava, nós nem tava brigado, nem nada. A pessoa tava tranquila comigo, do nada ela mete uma dessa. Eu falei, beleza, beleza. Maldito o homem que confia no homem, sabe? É sacanagem, bicho. E era uma pessoa amiga. Era amiga desde criança, pô. Tipo, best irmão, sabe? De irmão. Que Daí isso? do nada lançou dessa, sabe? Eu falei, caraca, o que eu te fiz, irmão? O que é isso? É, Falei, e é fica difícil, né? tranquilo, daqui uns anos eu escrevo um livro contando o que tu fez pra mim, pra todo mundo aí, fica tranquilo. É isso aí, eu dei um poema profundo. A poesia é uma expressão, né, dos sentimentos, assim, a gente se liberta, né? Às vezes você não Eu tem acho, coragem de pegar eu acho na que é ainda pessoa e falar, mais mas aí que você escreve. isso. É mais ainda do que isso. É tipo nu e cru, tá ligado? É a gente Uhum. nu e cru. Seu poema é muito profundo. Você conseguiu transmitir uma mensagem que eu acho que as pessoas que são decepcionadas, elas sentem o mesmo, mas elas não conseguem expressar. Eu acho muito lindo quando um poeta ele consegue escrever um sentimento, porque é muito difícil você escrever um sentimento. E o poeta, quando ele consegue fazer isso, eu acho isso espetacular. Eu acho isso chiquíssimo. Então, quando a gente tem essa capacidade, a gente consegue fazer coisas surreais. Mas, claro, as pessoas que nos magoam, elas são eternizadas, não tem jeito. Não tem E como, não tem como. a gente escreve sobre elas. E não só as pessoas que nos fazem mal, mas também as pessoas que nos fazem bem, aquelas que nós amamos, amizades, paixões, familiares. Então, tudo aquilo que é bom e aquilo que é ruim, a gente também consegue eternizar de uma forma única, singular, e que a gente não consegue fazer medir esse sentimento, mas a gente consegue escrever sobre ele. E isso eu É, acho muito bacana, a gente consegue transmitir essa mensagem. quando a gente escreve sobre uma pessoa que machucou a gente, não é sobre a outra pessoa, é sobre a gente, É o sabe? Então não tem nada a sentimento, né, ver. que Não nós tem nada a temos. ver. É a nossa alma nua e crua ali. Agora eu vou recitar um poema que eu fiz aqui, porque muitas vezes a gente, no dia a dia, né, deixa de dar muita importância às coisas importantes, às pessoas, né, o afeto e tudo. Aí tive um insight aqui e vou recitar esse poema aqui. Tô curioso. Loucura. O que é loucura? Loucura. Crazy, crazy. Loucura é ter tempo para ir a um velório e não ter tempo para visitar um amigo. Loucura é viver infeliz para agradar o outro. Loucura é dizer sim quando se quer dizer não. Loucura é viver dependente de uma pessoa
e só te faz sofrer, te deixa triste, te atormenta a alma. Loucura é amar e esperar ser amada na mesma intensidade. Que eu acho interessante. Às vezes você tem um amigo aí, tenta marcar alguma coisa, não tem tempo, tem que trabalhar, eu trabalho de tal hora, tal. E se ele falecer, nós não arrumamos tempo aí no velório. Eu fui recitar esse poema aqui um dia no Mocambo, na hora que eu falei a primeira estrofe, que a menina arregalou o olho assim. Mas é um choque, não é? Quando a gente fala sobre morte, as pessoas não estão preparadas. As pessoas estão preparadas para, vou ler um poema. A pessoa, vai ler um poema romântico, vai ler um poema sobre, sei lá, coisas fúteis. Mas daí vem, não, a morte, enterro, aí a pessoa já fica, ixi, calma já aí, calma espanta, aí. né? Calma. Eu falo muito sobre isso, né? A gente viver o momento presente plenamente. O meu livro, a maioria dos poemas são assim. Porque, assim, eu lidei muito de perto, né, com a minha mãe que faleceu e foi assim dentro de 15 dias. Nós nem assimilamos direito a doença. Então, hoje você pode estar aqui, amanhã você pode não estar, né? Independente de idade, de religião, de crença, de status. Nós temos o presente, né? Por isso se chama presente. O passado foi, o futuro ninguém sabe. Então, nós temos o presente. Vamos viver plenamente e arrumar tempo para dar afeto, né? Cuidar dos relacionamentos, para os amigos, para a família, que é o que é mais importante. Quando a gente sair dessa terra e ir para outra vida, que eu acredito, não vamos levar nada material, né? E o que nós vamos deixar aqui é a saudade, o que você foi, o que você deixou no coração das pessoas. Vocês É por isso que a gente escreve, né? A gente escreve pra gente ser imortal, né? Com a nossa poesia, ajudar outras pessoas também na reflexão, né? Melhorar como pessoa. Quando a Cidinha recitava esse poema, eu me recordava de uma leitura que eu fiz há uns dias atrás, que é de um livro que, se não me engano, o autor é Josué Fletcher, que ele vai tratar sobre precisamos nos ver mais. É muito interessante esse livro, porque ele vai tratar justamente isso que a Cidinha trouxe, né? Temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para aqueles que amamos. Temos tempo para precisar trabalhar 24 horas, a gente vai trabalhar, se precisar estar entupido de coisas, de afazeres, a gente vai ficar, mas a gente não tira um tempo para aquele que nós amamos, para aquele que nós queremos estar perto. Então a gente vai atarefando um monte de coisa, uma coisa atrás da outra. E eu falo isso por mim mesmo, porque às vezes eu tenho esse problema de emendar uma coisa na outra e eu esqueço de viver. Me trouxe muito essa reflexão, esse poema, né? Porque realmente é uma loucura. Eu assistia hoje de manhã um estudo, né, com o padre Krishna Shankar. E Shankar, aí, eu adoro ele. E ele falava isso, né, que a gente tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, e ainda sobra 8 horas para a gente curtir a nossa vida, mas a gente não tem essas 8 horas. Onde é que está essas 8 horas? Então, traz muito essa questão, entendeu? A gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para a gente, nem para estar com quem a gente ama. Isso é um problema atual da sociedade. É verdade. E hoje, assim, com o smartphone, redes sociais, às vezes você está na mesma casa, está conectado com pessoas lá do outro lado do mundo e não está conectado com a sua família, né? Com as pessoas que estão ali. Falando disso, sabe, um hábito que eu estou criando nos últimos meses para a minha vida, para o meu dia a dia, é o hábito de comer sem prestar atenção em mais nada, sem mexer em celular, sem sabe, só comer ali, porque é um momento que a gente tem que ser tão grato, sabe? A gente tem que ser tão grata por ter o que comer ali, por estar ali, porque, pô, comer é bom demais, né? Pelo amor de Deus. Daí tu come, tu nem come, tu só tá no automático, tu funciona no automático, vai comer, vai mexer no celular, sei lá, entendeu? Pô, senta, bota teu pratinho, come, pensa na vida, se tiver alguém contigo, papeia com a pessoa, sabe? Eu vi um vídeo no TikTok de uma senhora, velhinha, idosa mesmo, sentada
sentada no McDonald's com o netinho dela, com o neto dela. O neto dela deve que tinha uns 17 anos, pelo que estava no vídeo, pelo o jeito dele no vídeo. A senhora comendo sanduíche, tipo, olhando pro neto dela e o neto dela mexendo no celular, sabe? Em vez de papear com a avó dele, que pode morrer a qualquer momento, sabe? Então é uma coisa que bate muito em mim, sabe? Isso Esse tá negócio muito aí. comum, né? É, Eu fui, eu fui outro dia também nas barraquinhas aqui na igreja, e aí o pessoal fazendo bingo, tudo, e foi e olhei para o lado, uma mesa com 3 crianças, no meio do pessoal lá, cada um com um tablet jogando, no meio do pessoal na barraca. Falei, gente, isso é o cúmulo. E de quem que é a culpa, né? dos Dos pais, pais. é dos pais. Se O estão povo fala, saindo desse interagir, as crianças não conversam, né? Fica o ali, ó, povo era fala, hora de ai, essa interagir, correr. geração tá ruim, mas quem que criou essa geração foi tu. Tu tá reclamando do quê? Exatamente. Não faz sentido, o povo não quer assumir a culpa, né? Eles querem botar a culpa em outra pessoa. Ele não fez nada. Exatamente. Ele não fez nada. Quem fez foi a criança. A criança nasceu sabendo no celular, né? Não foi o pai que ensinou a mexer no celular, né? Às vezes dá para ficar livre, né? Criança de 2 anos mexendo no celular. Pelo amor de Deus. São casos se pensável, tá muito triste, assim, de ver. E aí a Pô, mas criança não desenvolve direito. tu- Então vamos agora, para encerrar, Wesley, você recita aí seu último poema, depois o Luan, por favor. Próximo poema eu estava em dúvida entre dois, né? Mas eu vou escolher um aqui que ele é muito interessante, que é O Guarda-Chuva Amarelo. O título do poema é esse. E são ideias que brotam assim, e ele traz essa mistura daquela vontade que você tem às vezes de caminhar debaixo da chuva, de se molhar, de ter aquela sensação. E eu trouxe isso para um poema de amor que te mostra como você consegue também sofrer, mesmo num momento que parece tão genuíno, tão bacana. Caminhando hacia tu casa, llevo un ramo de flores para ti, buscando provocar una sonrisa, con las palabras que ansiaba compartir. El hermoso paraguas amarillo que siempre llevo conmigo. Podría contar las historias de todos los amores que viví. Cuando los cierro bajo la lluvia, mezclo las lágrimas con las gotas, experimentando la más profunda angustia de quererte como un tonto. Las paredes de mi cuarto no olvidan tu imagen. Mi almohada aún lleva tu aroma, destrozándome cada noche. E esse poema eu acho ele tão genuíno, ele tão legal, porque ele traz esse amor, mas ele mistura com o tempo, e ele também vai trazer uma história do passado, e quando eu traduzir, vocês vão conseguir entender a mensagem que ele passa para cada um que lê ele assim, algum dia. Tá? Caminhando à sua casa, levo um buquê de flores para ti, buscando provocar um sorriso com as palavras que eu ansiava compartilhar. O lindo guarda-chuva amarelo, que sempre levo comigo, poderia contar as histórias de todos os amores que vivi. Quando eu fecho debaixo da chuva, misturo as lágrimas com as gotas, experimentando a mais profunda angústia de amar você como um tonto. As paredes do meu quarto não esquecem a sua imagem. Minha almofada ainda leva o teu perfume, destruindo-me a cada noite. Nossa, lindo, Eu maravilhoso. quero comprar o teu livro imediatamente. Olha, galera, vamos fazer uma propaganda. Tem um e-book. Pelo amor de leva ele ao... Deus, pela nossa, Ah, o cara é muito bom. O cara não tem como, bicho. O livro dele é show, você não vai se Não arrepender. tem Vamos lá agora, Luan, você com o seu poema para fechar com sobrou chave pra de mim. ouro. Ixi. Quando eu escrevi esse poema aqui, eu tava passando por uma grande crise de identidade, porque eu tava muito revoltado com o mundo, eu tava sendo uma pessoa muito rancorosa.
E eu tava guardando muito rancor do mundo, muito rancor das pessoas do mundo e do jeito que o mundo funciona. E eu tava me perdendo, sabe? Eu não tava sabendo o que eu tava fazendo ali. Não sabe nem quem a gente é, sabe? A gente não sabe qual que é o nosso significado. Esse poema aqui, eu escrevi ele na minha transição disso para a pessoa que eu me tornei, sabe? E aí foi quando eu percebi que eu tava ali para poesia, exclusivamente para poesia. E eu existo para poesia, entendeu? Eu sou sozinho e sozinho sempre vou ser. Eu vivo no mundo que pareço não merecer. Eu distribuo poesia e eu recebo melancolia. O mundo não me deu valor e eu vou viver sem o seu amor. Eu vou transformar em poesia a minha solidão e não viverei mais em vão. Essa é a minha carta para o mundo que nunca escreveu para mim. Isso aí, Lu. Muito bom. A transição de você não saber o que está acontecendo para Uhum. eu tô aqui e eu vou estar aqui, querendo ou não, entendeu? A transição, sabe, de uma coisa para outra. É, exatamente. Eu acho que todo mundo se questiona isso, né? Alguma vez É. na vida. São as fases, my Uma friend. fase. Não é nem a primeira vez e não é a última, sabe? A gente vai passar por isso toda. O que importa é o jeito que a gente vai lidar com isso. São os Sendo nós altos e mesmos. baixos, né, da vida. Sendo nós mesmos. São as fases da lua. Exatamente. Não podemos esmorecer, vamos seguir adiante. Já que está falando disso, eu vou recitar um poema do meu próximo livro aqui, em primeira mão. Tá bom? Eu estou até fazendo a revisão dele. Vamos ver se vocês gostam. Com certeza. Esse meu novo livro vai ter título, porque o primeiro eu não coloquei, né? Eu deixei a pessoa mesmo se sentir o sentimento ali. Agora esse já tem o título para ter um caminho, né? A pessoa já ir Sei. sentindo o poema. Ele se chama Nossa Jornada. A nossa jornada é cheia de incertezas. No caminho que trilhamos, encontramos árvores frondosas, com frutos saborosos. Nos sentimos saciados e felizes. Nos deparamos com um jardim florido, com várias espécies de flores, rosas lindas e perfumadas, de variadas cores, que fazem nossos olhos e olfatos se encantarem. Encontramos caminhos sinuosos, descidas que aliviam nossa caminhada, subidas íngremes que deixam nossa respiração ofegante, que nos obriga a parar, sentar e recuperar o fôlego. Tropeçamos, caímos, machucamos, por muitas vezes choramos, levantamos apesar das dores e seguimos adiante. Na caminhada sempre tem uma encruzilhada, que nos deixa em dúvida em qual caminho seguir. E aí temos que decidir e saber o que queremos. Se for pelo caminho errado, retroceda e refaça o trajeto. Não tenha medo. Logo após uma reta longa, pode haver uma curva acentuada, que não sabemos o que encontrar, mas não vamos estacionar. Sigamos adiante com coragem e fé. Sentimentos ambíguos fazem parte desta trajetória e é necessário para a nossa evolução, porque no meio dessa confusão, ao longo do caminho, você se transformará, pode confiar numa pessoa forte, destemida, resiliente e vencedora. E aí? O que acharam? Ai, meu Deus! Muito bom. Eu estou impressionado. Eu já quero esse livro na minha mesa, viu? O mais rápido possível. Esse daí tu vai estar no livro que tu vai publicar. Eu vou publicar agora, até agosto, se Deus quiser. Nossa, ele tem quase que a mesma mensagem do meu, né? Isso. Só que em outras Uma coisa mais de identidade, uma coisa mais sobre identidade, sobre o que a gente pensa sobre a nossa vida. Você não que o nosso caminho tem altos
Morros, subidas, descidas, encruzilhadas, né? Só não podemos parar no meio do caminho e estacionar, né? Ah, não, jamais. Se estacionar, só para tomar uma água para seguir em frente. Bola pra frente. Exatamente. Dá um tempo, pega um fôlego para seguir adiante. Foi um prazerão estar aqui com vocês, viu? Vocês melhorou demais minha noite. Vocês querem deixar um último recadinho, a rede social, para o pessoal seguir, onde que encontra os livros? Olha só, entra no meu perfil, vai estar lá o arroba do meu perfil do Instagram, que eu posto coisa de poesia do meu livro lá, tá? Me segue lá. E meu livro dia 11, Cidinha, Wesley, meu livro dia 11 aí, vai estar relançando. Eu já lancei ele ano passado, ano retrasado, não sei, só que agora é um remake, tá? É a mesma história, só que bem melhor escrita, na minha opinião. Vai ter ele físico, o filho da Cidinha tá fazendo as artes, eu espero que vocês Eu vou gostem. querer ele físico, porque eu gosto mais do físico do que do digital. Obrigado. Me segue no TikTok, livro ponto vírgula também, eu posto coisinha lá legal. E é isso, compre o livro do Slam também, ó. Vai lá no Slam, você que é de Patos de Minas, vai lá no Slam. Amanhã vai ter Slam, você vai lá, né, Cidinha? Amanhã eu não consigo, infelizmente. Não, eu chamei teu filho, convidei teu filho pra ir lá. Pois é, vou ver se ele vai lá. Vamos ver se ele nem puxa a orelha dele pra ir lá. E tu, Wesley, tu é daqui de Patos? Não, eu tô muito longe de tá Patos. longe. Tô muito longe. Pô, mas se um dia que tu colar aqui, tu tá bem-vindo, hein, meu nobre? O Slam, hein? Muito obrigado, me sinto lisonjeado. Slam é um grupo de... O Wesley. Slam é um grupo de poetas que nós recitamos poemas aqui. Tá sendo todo último sábado do mês no teatro. E quem quiser gostar de poesia, tá convidado a participar aí do grupo. Wesley, Olha, vai que apareço aí qualquer sábado desse, hein, galera? De surpresa. Pois é. Prazerão te conhecer, Wesley. Gostei muito dos teus poemas, do teu espanhol. Tu é um cara show de bola, cara. Vou te seguir aí, vamos bater uns papos, valeu? Com certeza. E a mensagem final, né? Eu acho que todo mundo traz a mensagem que é a mesma. Compre nossos livros. Compre nossos livros. Me dê dinheiros, me dê dinheiros, eu quero dinheiros. O livro tá caro, gente. O livro tá caríssimo, meu Deus. Mas é isso, gente. Comprem um livro, ele tá disponível via livro digital na Amazon. Eu quero. Mas você pode comprar ele diretamente comigo, físico, você mandar mensagem. E aí ele já vai autografado e com a dedicatória para você. Vai muito bem embalado. E, assim, é uma mensagem que é a mensagem que eu deixo no meu livro novo de poesias, que ele termina com uma carta, né? Vivam, amem, se divirtam, curtam, mas tenham também consciência, claro. E vivam todas as facetas do amor, que isso é muito importante, né? Viver, não se prenda aquilo, mas fulano não me ama, mas eu preciso amar, então eu não posso me prender a isso. Então, vocês vão gostar do livro, eu acho que vai ser muito interessante. Tem poemas aqui de tantas coisas, de amor, de tristeza, de partida, de ódio, de declaração, então, assim, é um livro bem eclético, e essa fase que eu escrevi da minha vida era um alto e baixo muito grande, então acredito que vocês vão se encantar com alguns poemas, outros talvez vocês não gostem, porque não está naquela vibe, não está naquele momento, mas, assim, é um livro que garanto que vocês vão se apaixonar, hein? Comprem Desamor y Pasión, Las Poesías que te van a encantar desde el abismo de su alma. E é um livro incrível e vocês vão se apaixonar, garanto. Eu recomendo, eu já li, vocês não vão se arrepender. A Rose está falando. E eu tenho um livro dela também aqui na minha casa, perfeito. A Rose está dizendo, parabéns a todos vocês, lindo demais. Muito obrigado a todos que participaram até o final. Obrigado, Wesley, foi muito bom, muito prazeroso estar com vocês. Luan também, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui e vamos marcar mais. Se vocês gostarem. Pode contar comigo. Pode contar. Pode? E sucesso sucesso no lançamento do seu livro, Luan. E estamos ansiosos aí, Wesley, para o próximo livro.
Tá bom? Vem aí, tem coisa muito forte aí, hein, galera? Vem uma coisa muito forte aí pra vocês, hein? Pois É assim que eu gosto. é, vamos. Gente, meu celular tá 1% de bateria. Eu tenho que. Então, um beijo, muito obrigada a todos. Beijo! Até mais. Beijo. Com Deus. Tchau, Rose. Tchau, pessoal. Muito obrigada.